Olá, tudo bem? Estamos aqui nesse vídeo para tratar de qual assunto? Sobre uma época que é chamada de pré-modernismo na literatura, tá? Então é sobre isso que falaremos. Então, houve esse período que é o pré-modernismo. E se trata do quê? Há muito tempo atrás, por volta de 1902 até 1922, esse é um período que os autores, os escritores, produziram então os livros, os romances, e durante esse tempo, toda essa produção foi sendo distribuída, comercializada e as pessoas liam. Então, na literatura, ao se observar esse período, todos esses livros, é então tido como o pré-modernismo. E assim a soletração em língua de sinais. Agora, quais as características desse período? Como é que foi? Vamos falar então. Bem, aqui no Brasil, a partir de 1888, o governo imperial, então, assinou uma lei para acabar com a escravidão, libertando, então, os escravos. Bom, então, a partir desse período, a escravidão oficialmente acabou, mas as pessoas que trabalhavam, por exemplo, em fazendas, desenvolver essas atividades, foram sendo dispensadas, libertadas. No caso, não havia mais a escravidão. Aí essa população, então, foi libertada e foi deslocada, mas e como elas iam obter o salário, o trabalho ou mesmo a moradia? Em que casas elas iriam morar? Muitas delas não tinham essas condições. Uma grande população ficou numa situação aflitiva e, sem ter casa, sem ter trabalho, faltava as condições. Uma situação bastante intensa e difícil. Então, em fazendas, por exemplo, geralmente os donos, coronéis, burgueses, eles estavam irritados com essa situação, alguns até queriam a escravidão, havia uma, um dilema nessa época, e parte da sociedade brasileira decidiu imitar o modelo americano e mudou a forma do governo, passou a ser a república. É isso, a república, no caso, é presidencialista, é uma forma de governo, certo? Então, e o Brasil, agora, a partir de 1889, aceitou esse tipo de governo, república. E, nesse período, a sociedade passou a ter diversos problemas e as pessoas sofriam também, principalmente negros, as populações negras eram desprezadas, havia o preconceito e eles sofriam bastante. As condições de moradia, de habitação não eram boas. Geralmente eram áreas distantes, periféricas, nos morros, as quais se tornaram favelas que muitos foram para lá. Também na região norte ou nordeste do país, ocorriam alguns problemas, como, por exemplo, questões climáticas, não estavam chovendo e a seca predominava, então, no sertão. Então, aquela população estava sofrendo, muitos passando fome e era bastante aflitivo. Então, estava acontecendo diversos problemas. Então tá, esses problemas que estavam ocorrendo pelo território, os autores iam percebendo e aí criavam histórias, inventavam essas histórias, registravam, colocavam então em livros, se tornaram romances e eram vendidos, as pessoas podiam ler. Então houve autores nessa época que percebiam essas situações, preconceito racial, sofrimento da população, e aí o autor registrava isso, escrevia isso, digitava, escrevia. Então, por exemplo, o Lima Barreto, ele sofreu preconceito racial por ser negro e era muito difícil. Ele estudou, inclusive, no Instituto Politécnico, né? E também se tornou funcionário público, era jornalista, escrevia para os jornais, produzia bastante. E ele percebia, sentia o preconceito da sociedade por causa da sua cor, os negros também eram desprezados e sofriam bastante. E aí ele criou romances também, várias histórias, por exemplo, que envolvia as memórias, as recordações do escrivão Isaías. E foi vendido esse livro, algumas pessoas compraram e leram também na época. Um outro autor que se destacou
foi Euclides da Cunha. Ele era um profissional, um jornalista, e escrevia bastante, e ele percebeu que no Brasil, na região Nordeste, no estado da Bahia, estava acontecendo um grande problema ali no sertão, que havia seca também, pessoas estavam sofrendo, havia um enfrentamento por parte do governo, que inclusive colocou o exército para esmagar uma rebelião por ali. Então, nessa situação de seca, ele foi criando então os seus romances envolvendo as situações que ocorriam ali no sertão, situações de seca, e fez esses registros. Inclusive, tem também um livro, o Vidas Secas, que conta a história de uma família, né, um romance que também, na época, foi bem distribuído para os leitores. Ainda um outro autor, o Monteiro Lobato, ele, na época, também escrevia diversos romances. Ele é bem conhecido, e, inclusive, na televisão, se tornou conhecido a história do Sítio do Pica-Pau Amarelo. É uma produção literária desse autor, dessa época. Esse romance foi produzido nessa época. Então, podemos concluir que, nesse período literário, toda essa produção no pré-modernismo tem as suas características, sendo que se observava os problemas sociais e os autores faziam então esses registros. Ao escreverem, por exemplo, utilizavam palavras simples, que eram bem compreensíveis, conhecidas, não um vocabulário difícil, acadêmico, mas procuravam ser simples. Uma outra característica é que os problemas sociais, a discriminação racial, a opressão social que existia, então os romances eram muito semelhantes ao que estava acontecendo na sociedade. Também na região Nordeste, lá no sertão, os problemas que estavam ocorrendo viraram parte de livros, de registros, ou mesmo no Rio de Janeiro, as populações negras, a exclusão, e tudo isso depois vinha a ser registrado nessas obras. Então havia uma espécie de regionalismo. O regionalismo estava presente como característica dessa época. Então, no Brasil, os acontecimentos, a realidade da época estava sendo retratada, assentada nessas obras. É uma outra característica, então, desse período. Podemos dizer, então, que essa foi a situação social que influenciou a produção dos romances, das histórias da literatura do pré-modernismo.